Muitos de nós talvez pensamos que são coisas distintas ou coisas separadas, mas como o pastor sempre fala, Jesus nunca foi o segundo plano de Deus. Ou seja, se existiu uma lei e depois veio a graça, tudo estava dentro do plano de Deus. Não é uma coisa que veio para uma coisa ser abolida ou para uma coisa ser arrancada e não existir mais. Não é uma coisa que começou a existir para que a outra deixasse de existir. Não, não é isso. Mas antes de eu falar da graça, antes de eu entrar na graça, por que eu decidi falar um pouco da lei? Porque não tem como falar da graça do Senhor sem antes explicar um pouco sobre as leis, sobre os mandamentos do Senhor. Muitos de nós acreditamos que existem somente os 10 mandamentos, né? Os famosos 10 mandamentos, mas se nós formos pararmos e ler e estudar, eu não vou falar muito porque eu tenho pouquíssimo tempo, eu não vou falar muito sobre isso. Então, na verdade, se você parar para analisar, nós não temos somente 10 mandamentos na Bíblia. Nós temos 613 mandamentos. E eles são divididos em 3 partes. Então, se você parar para estudar, você vai ver que não existe somente aqueles 10 mandamentos. Os 10 mandamentos eles são divididos em... Os 10 mandamentos não. As leis do Senhor elas eram divididas em leis cerimoniais, leis civis e as leis morais. As leis cerimoniais, o que eram? Eram leis que eram estabelecidas a respeito dos rituais, de como matar, como fazer para sacrificar uma coisa. Para sacrificar aquilo, seu pecado é isso, você sacrifica aquilo. Você fez isso, você vai sacrificar aquilo. Aquilo eram leis, também existiam leis estabelecidas para falar sobre justamente isso, ou seja, as leis cerimoniais. Existiam as leis civis também, que essas leis civis eram como as nossas leis hoje, que rege o a nossa vida, onde nós moramos, onde nós vivemos, onde nós nascemos. Nós estamos debaixo de uma lei humana, digamos assim, que os homens falam, olha, se você fizer isso, você pode ser preso. Se você fizer isso, você vai passar tanto tempo na cadeia. Ou isso. Ou seja, são leis civis dadas para o povo, para que o povo possa viver em comunhão e harmonia melhor. Aí sim, nós chegamos nas leis morais do Senhor. E sobre isso eu vou discorrer um pouco mais. O que são essas leis morais? Os 10 mandamentos a qual o Senhor estabeleceu para cada um de nós. Então o Senhor, o que fala esses 10 mandamentos, o porquê desses 10 mandamentos, por que o Senhor estabeleceu os 10 mandamentos, para quê? Ele não podia simplesmente falar bem assim, olha, eu sou Deus e ponto final e acabou, é para vocês fazerem isso e isso. Não. Deus ele chega e ele vai até Moisés e todo mundo conhece a história, né? Talvez alguns conheçam a história até distorcida porque viu a novela em vez de ler a Bíblia, né, pastor? Então não é bem aquilo que estava na novela, então leiam a Bíblia e tirem as suas dúvidas. Mas todos conhecem, desde de pequeno nós ensinamos nossos filhos, nós falamos sobre os nossos filhos, sobre os 10 mandamentos, sobre o que é os 10 mandamentos, mas por que desses 10 mandamentos? O que revela para nós os mandamentos morais do Senhor? O que ele traz para nós? Os mandamentos morais do Senhor, não sei se você vai concordar comigo, mas revela quem ele é e a sua essência. Os 10 mandamentos revelam isso. Como assim, Felipe? Sim. Ele é um Deus que ele não gosta que você adultere. Ou seja, isso está dentro dele. É dele. O mandamento moral, ele protege a família. Você concorda comigo? Honrar pai e mãe. É a proteção da família. Ou seja, Deus é um Deus que quer que honra a família. Ou seja, a essência dele é de proteção. Ou seja, os mandamentos, ele representa o caráter do Senhor, a moral que o Senhor tem, o que ele é. Mas além disso também, os mandamentos revelam quem nós somos. Como assim? Nós somos pessoas que, se não houvesse um Deus que estabelecesse um princípio, talvez nós mataríamos, nós roubaríamos, nós adulteraríamos, nós faríamos coisas inimagináveis, porque diz respeito de quem nós somos. A Bíblia fala que nós nascemos, né, nós viemos, nossa carne, ela tem essa tendência pecaminosa. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 3, no verso 18. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus.
Eu não sei se você entendeu o que está falando, o porquê da lei. Quando Deus estabelece essa lei moral, o porquê que todos são condenáveis? Porque você não pode olhar para o irmão que está do seu lado, ou que está atrás de você, ou que está na sua frente, ou para aquele que nem é seu irmão, que está lá fora, e começar a apontar o dedo para ele e falar: que nada, ele nem crente é, olha o que ele está fazendo, olha aquilo que ele fez, olha aquilo que ele deixou de fazer. Deixa eu te falar uma coisa, a única coisa que separa você daquele irmão é o entendimento seu pela fé, que é a graça. Então, para que toda a boca se feche, para que você não tenha autoridade de falar para o seu irmão que ele é isso ou que ele é aquilo, o que ele pode ou não pode deixar de fazer, se ele pode ou não pode ceiar, não é isso, pastor Chechel? Quem somos nós? Para que a lei existe? Para que toda a boca se feche. Como assim, Felipe? É só para isso então que a lei existe? Como eu falei, não. Ela revela quem nós somos. Cada aspecto da lei revela o que nós temos de essência dentro de nós. Porque se você quer apontar o seu irmão, o que a lei está revelando para você? Que você é um julgador. Se você não ama o seu pai, se você não honra o seu pai, o que a lei está falando para você? Que você é uma pessoa que desonra. Você é desonrado. Então, essa lei moral do Senhor mostra a santidade, mostra o quanto Ele é perfeito. E mostra o quanto nós, como carne, somos imperfeitos. Que se não fosse por Ele, nós não teríamos nada, nós não merecíamos nada. Nós não merecíamos estar aqui nessa igreja. Que se não fosse por Ele, nós não merecíamos estar casado com quem nós estamos casados, trabalhando onde estamos trabalhando, vivendo nesse país como estamos vivendo. É tudo por Ele. É tudo por Ele. Está tudo nele. É só por causa dele. Por quê? Somos nós melhores do que eles? De maneira nenhuma. Pois já demonstramos que tanto judeus como gregos que estão debaixo do pecado, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente fizeram-se inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Veneno de víbora debaixo de seus lábios, e a sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Sabe o que é isso aqui? Somos nós antes da graça. Somos nós antes de conhecer Jesus. Somos o quê? Maus. Somos pecaminosos. Condenáveis. Condenáveis. Eu quero que vocês coloquem isso na cabeça de vocês. Nós, sem Jesus, somos condenáveis. Então, me dói muito quando às vezes estamos reunidos com algumas pessoas, até em mesas de pessoas que são cristãs, e eu começo a ouvir essas pessoas falarem mal, talvez de uma pessoa, só porque essa pessoa não está na igreja, ou só porque essa pessoa não está seguindo uma liturgia como nós. E sabe quando essa pessoa vai seguir esse caminho? Nunca. Se nós continuarmos falando mal dela, ao invés de tratarmos ela como nossa irmã, e ir atrás e pensar, o meu irmão está perdido, eu tenho que ir atrás dele, não ficar falando mal dele. Se eu descumprir a lei, uma vez que seja a lei moral do Senhor, que Ele estabeleceu, eu também já teria sido, já é um motivo para me ser condenado. É por isso que nós somos culpáveis. Então o Senhor fez a lei para nos condenar? Não.
Porque quando nós vamos ver lá no livro de Êxodo, quando os sacerdotes vão fazer o sacrifício, quando você pecava, o que você fazia quando você pecava? Você entregava um animal para que ele fosse morto. Então, se fosse para te culpar e te condenar ou te matar naquele momento, Deus não teria estabelecido esse princípio de, olha, é necessário então que quando você peque, quando o seu pecado for esse, você pega aquele tipo de animal, quando o seu pecado for aquele, você pega um tipo de animal. Então, a lei, ela nunca foi para nos condenar, ela foi para nos conscientizar, e ela foi para nos fazer entender quem é Deus para nós, o que Deus representa para nós. Você perguntar, Felipe, mas na lei ali ainda não existia Jesus, tá? Jesus ainda não veio, não tinha vindo na terra, mas lembra, Jesus não é o segundo plano, não é porque deu errado que Jesus foi mandado. Jesus já existia. Ele já existia. A lei preparava tudo para que Jesus viesse. Jesus era a finalidade da lei. Quando Jesus chega e Jesus morre, naquele momento encerra um ciclo de que eu não preciso mais cumprir aquela lei de matar um novilho, porque se findou ali, porque Jesus morreu e pagou os pecados por nós. Então ele era a finalidade, o fim da lei, mas ele também era o início da lei. Porque ele mesmo fala que ele não veio para descumprir, mas para cumprir a lei. Hebreus 9, a partir do verso 11. Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não é dessa criação. Está falando aqui que o templo não foi feito por mãos humanas, não é de criação de mãos humanas. E não por meio de sangue, de bodes e bezerros. Lembra lá atrás que eu falei que matavam os bezerros? Ou seja, aqui está falando, olha, não mais por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Eterna redenção, grave isso. Se o sangue de bode, se o sangue de novilhos santificava o pecado, quando você cometia um erro naquele momento ali, já era anulado, digamos assim. Aí aqui ele fala, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado de Deus, purificando as nossas consciências das nossas obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso ele é o mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão dos pecados que haviam sob a primeira aliança, onde há testamento necessário, o que intervenha a morte desta dor. Aqui está falando que quando foi quebrado a aliança ali, lá no Éden, que foi quebrada a aliança, digamos assim, Jesus veio para reestabelecer essa aliança. Ou seja, quando Jesus chega para mudar tudo isso, para fazer tudo isso, para que não seja mais preciso sacrifícios, em Romanos capítulo 7, versículo 12, fala que a lei é boa. O problema não é a lei. O problema do ser humano, para ele errar, nunca foi a lei. Nunca foi a lei ou seja, não, meu Deus do céu, é muito ruim cumprir isso, eu não dou conta. Quando você olha ali para os mandamentos morais de Deus, você fala, eu nunca vou conseguir cumprir isso. Como? Se eu já pensar numa coisa, eu tô pecando. Se eu pensar naquilo, eu já pequei. Então é bem complicado, e a lei é para isso, é para mostrar que nós não vamos conseguir mesmo, para mostrar que nós não somos capazes mesmo. É para isso. Nós não somos capazes. Você não vai conseguir. Deixa eu falar uma coisa, você não vai conseguir ir para o céu através da sua vida. Você pode pregar para milhares e milhões de pessoas,
e você falar, agora eu vou para o céu em meu nome. Não vai. Você pode ter convertido milhões de pessoas, você pode ser aquele Henry Cristo lá. Você vai para o inferno, irmão. Porque é por Jesus. É por Ele. Aí você pergunta, Felipe, então eu tenho que cumprir a lei ou eu não tenho que cumprir a lei? Sim e não. Qual é o motivo que você está cumprindo a lei? Por que você está cumprindo a lei? Vocês não têm que cumprir as leis morais de Deus porque vocês vão ser condenados. Não, não, não. É porque vocês o amam que vocês vão cumprir. Vocês estão entendendo? Porque se for pela condenação, irmãos, aqui já falou que não te condena. Se sangue de bodes já faziam com que aquele pecado fosse perdoado, imagina o sangue de Jesus. Romanos 3:20 fala assim: por isso ninguém será justificado diante dela, pelas obras da lei. Antes pela lei vem o conhecimento do pecado. Ou seja, a lei ela nos traz o conhecimento, não a condenação. Ou seja, a lei ela não nos traz condenação. A lei ela nos mostra que está errado. Então qual é o sentimento que você está carregando diante da lei? Já que a lei não me traz condenação, então eu vou sair pecando por aí. Opa! Se você sair pecando por aí, significa uma coisa. Você nunca foi crente, porque quem é crente não sai pecando por aí. Se você não ama aquele que justificou os seus pecados, significa que você nunca o aceitou. Se você nunca o aceitou, significa que você não faz parte do povo dele. O crente perde sua salvação? Eu, Felipe, particularmente, acredito que não. O crente não. Mas o crente também não sai por aí pecando a rodo e falando, eu vou pecar. Mas não confunda a graça, o perdão de Deus, com uma carta de autorização que você pode sair por aí pecando e fazendo o que quiser. Não pode. A graça não é isso. Isso não é graça. Nunca foi. Graça nunca foi uma carta que te dá direito de pecar. É isso, pastor, a graça? Não te dá. Se você sair por aí pecando, irmão, você não tem graça sobre a sua vida, você nunca reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador. Se pecar não te incomoda, tem alguma coisa errada com você. O livro de Efésios, no capítulo 2. Todos encontraram? Amém? Vamos ler. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o princípio das potestades do ar. Príncipe das potestades, ou seja, quem reina sobre as regiões celestes ali, desculpa, gente. Entre eles todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por naturezas filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, olha isso, esse aí é a ligação. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela qual a sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, pois pela graça sois salvos por meio da... Pois pela graça sois salvos por meio da... Aquele que não tem fé, será que tem graça? Vamos continuar. E isso não vem de vós, é dom de... Não das obras para que ninguém se glorie. Você vai ser salvo pelas suas obras, pelo que você fez, por cumprir a lei, por descumprir a lei? Não.
Você vai ser salvo pela fé, pela graça do Senhor. Amém? Vamos lá. Pois somos feituras sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, aos quais Deus preparou, para que andássemos nela. Se eu perguntar para vocês o que é a graça do Senhor, o que todo mundo vai me responder aqui? O que a maioria das pessoas responde? O que é graça, se eu perguntar para vocês? Na minha opinião, a graça é muito mais do que um favor imerecido. Deixa eu te explicar. Eu adquiri uma dívida no valor de $2 milhões. Eu ganhando $3 mil por mês, eu vou conseguir pagar essa dívida? Não. Mas eu continuo, vou para minha casa e estou lá e de repente chega o rapaz do banco, bate na minha porta. Falou, Felipe, tudo bem? Falou, opa, tudo bem. O que eu vou pensar? Veio tomar minha casa, veio pegar meu carro, veio pegar tudo que é meu. Você quer um cafezinho? Faz o café e senta. Ele fala, então, eu vim aqui conversar sobre sua dívida. Você está devendo $milhões para a gente e eu queria que você assinasse esse papel aqui. Aí você vai pensar, fala, não tem jeito, você vai lá e assina. Depois que você assina, ele fala, pronto, as suas dívidas foram quitadas. Você vai olhar e falar, opa, como assim? Você merecia esse favor? Quem contraiu essa dívida? Foi o rapaz do banco ou foi você? Então você não merecia esse favor, merecia? Isso é o quê? Um favor imerecido. A graça é muito maior que isso. Muito maior. Sabe o que é a graça? É quando você fala, você fica feliz e você vai, sai e liga para sua esposa e fala, ai, olha amor, o rapaz acabou de quitar nossas dívidas, agora vamos ser conscientes, não vamos gastar, vamos colocar na planilha, vamos analisar tudo, para a gente não adquirir essa dívida novamente, porque a gente recebeu um favor muito grande. Isso é uma graça imerecida, só porque aí você vai estar despedindo do rapaz do banco já, dá um abraço, ele falou, obrigado, ele fala, não, senta que tem mais. Você fala, ixi, agora eu sabia que tinha alguma coisa. Ele falou, além de eu ter pago isso aqui para você, todos os meses eu estou te dando aqui mais $200 milhões por mês. Foi isso que Jesus fez. Ou seja, um favor não merecido é muito pouco. Realmente é um favor não merecido, mas vai muito além. Muito além a graça. Foi Jesus falando bem assim, olha, eu te entreguei a salvação, eu te entreguei tudo, eu te dei tudo. E eu ainda estou te dando uma vida eterna comigo. Você que se converteu e aceitou Jesus, deixa eu te contar um segredo que talvez você não saiba. A salvação já é sua. Ele já te deu. Você é salvo. Você vai reinar com Ele. Você vai estar com Ele. Você vai entoar louvores com Ele. Vai cantar com Ele. Então não tenha receios de se mergulhar no Senhor. Cumpra as leis do Senhor e os mandamentos do Senhor, não por obrigação, mas pelo amor. Fala, nossa, aquele homem me deu tudo que eu tenho, então eu vou amar tanto ele que eu preciso cumprir o máximo que eu conseguir das leis morais que ele estabeleceu para mim. Eu preciso honrar ele, porque ele me amou tanto, e eu amo tanto ele, porque eu não quero viver sem ele. Sabe, irmãos, tem pessoas que vêm para a igreja, que se convertem simplesmente por medo do inferno. Eu não quero ir para o inferno. Eu tenho certeza que se não existisse inferno, muitas igrejas estariam vazias. Pela pregação errada. A pregação não é o medo do inferno, a pregação é eu quero ficar junto com meu Deus. Eu quero reinar junto com Jesus, eu quero estar lado a lado dele. Então não é o inferno, irmãos, é o Senhor. Busque ao Senhor, adore ao Senhor enquanto você consegue. Ame-o, honre aqui. Ele é galardoador daqueles que o buscam, então honre Ele, porque você vai receber os seus galardões. Ame Ele de todo o seu coração. E não tenha medo. Não tenha medo. Sabe esse pecado que está te incomodando? Confesse a Ele. Quando nós vemos a oração do Pai Nosso, fala sobre isso. Jesus ensinando, Ele vai falar, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Assim na terra como no céu, por nós cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós fazemos naquele. E não nos deixei cair em
Ou seja, está nos ensinando que nós temos que orar antes de cair no pecado. Se aquilo é uma tentação para você, olha só o quanto a oração do Pai Nosso é complexa. Ele está nos ensinando que você tem que orar antes de cair no pecado. Se aquilo te incomoda, ore. Senhor, não me deixe cair em tentação, Pai. Aquilo está vindo na minha mente. Arranca de mim. Uma das coisas que eu aprendi na igreja a qual fazia parte lá no Brasil, a Igreja Batista Graça e Paz, é isso. Confessar tentação é muito melhor que confessar pecado. É muito melhor eu confessar aquilo que eu estou com vontade dentro de mim, dentro do meu coração, do que eu chegar no pastor e falar: pastor, desculpa, eu pequei, aconteceu isso, isso e isso. É muito mais fácil eu falar: pastor João, eu estou com vontade de fazer isso, me ajuda. E o pastor João vai te abraçar, os pastores dessa igreja vão te abraçar, vão abraçar você e vão orar para que você não venha cair nisso, porque confessar a tentação é melhor. O Pai Nosso nos ensina isso. Jesus nos ensinou isso. A oração do Pai Nosso não é repetir o Pai Nosso, irmãos. É você entender o que Jesus estava ensinando. Aquilo é um ensinamento, não é uma coisa que você tem que ficar Pai Nosso, que você sabe dizer Pai Nosso, que você tem que dizer Pai Nosso. Não, 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 não. Todo mundo sabe que o Pai está no céu e continua Pai Nosso, Pai Nosso. Não, irmão, vamos mudar. Eu sei que você está no céu, Senhor. E porque o Senhor está no céu, é onde eu quero estar, eu quero encontrar com o Senhor. Ele te deu uma matriz de como orar. Ele te deu uma matriz de como seguir. Do que fazer. Ame ao Senhor, ame os mandamentos do Senhor, cumpra os mandamentos do Senhor, pare de errar, pare de pecar, mas se você não dá conta, peça perdão. Se tem alguma coisa que está te afligindo, chegue na liderança dessa igreja e converse. Aqui tem homens e mulheres de Deus que podem te ajudar. Eu queria deixar muito isso para vocês, irmãos, nessa manhã. Confessem as tentações de vocês, não cheguem para confessar os pecados. Porque a graça ela vai te alcançar, ela já te alcançou. Então não é por mérito, não adianta você fazer 1000 coisas, porque a sua salvação não vem pelo mérito. Ela já foi dada a você, ela já é sua. Ninguém pode tomar ela de você. Então se a sua dificuldade é em como você está servindo ao Senhor, procure as pessoas dessa igreja, procurem a liderança dessa igreja. E confesse a sua tentação. Fale: eu não estou conseguindo ser fiel, pastor João, por causa disso, disso. Pastora Renata, tem um pecado que está me afligindo, pastora Renata, me ajuda. Pastor Chechel, tem algo acontecendo na minha vida, eu não dou conta. O que é que eu faço? Procurem pessoas que podem te instruir, que podem te ajudar. Porque pela graça vocês já foram salvos. O Senhor, Ele tem algo muito grande para derramar sobre esse igreja. Assim como o pastor Chachel falou, e é algo que eu falo desde o início, desde quando eu cheguei aqui, eu falo isso para os jovens e os adolescentes. Eu e o Marquinhos sempre falamos isso, que essa igreja vai mudar. Essa igreja vai ser uma referência não só na cidade de Marieta, mas nos Estados Unidos, no Brasil. Eu tenho tanta convicção disso que vocês não têm noção. A certeza que eu tenho do que essa igreja vai se tornar. Por quê? Porque aqui tem pessoas sérias, que amam a Jesus, acima de tudo e de todas as coisas. Sabe, irmãos, eu amo a minha filha, amo, mas eu amo muito mais a Jesus do que a minha filha. Muito mais. E graças a Deus eu tenho conseguido passar isso para minha filha, que ela tem que amar muito mais a Jesus do que amar eu e a mãe dela. E eu sei que talvez um dia se ela decidir fazer essa decisão, vai doer. Se um dia ela virar e falar: pai, eu quero largar tudo e eu quero ser uma missionária. Eu já falei isso. Eu sei que vai doer porque eu queria ela embaixo do meu braço. Eu queria ela perto de mim. Mas ao mesmo tempo eu vou me sentir tão feliz porque ela entendeu que é necessário amar mais Jesus do que os pais. Por quê? Porque a graça me alcançou. E a graça te alcançou.